Jesus disse quando vai voltar. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Como saber do que Jesus realmente disse se estão mudando as Bíblias? A Bíblia do século XVIII traz a tradução fiel da Bíblia do latim para o português. Você vai ler em português o que os nossos santos leram em latim. Os 4 evangelhos mais os Atos dos Apóstolos, num único livro, capa dura, letras grandes, edição de luxo e em promoção por tempo limitado, apenas R$ 70 cada volume. Promoção 4 evangelhos na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Corre lá que a promoção é por tempo limitado, está acabando e nós não vamos mais reeditar, não vamos mais publicar a edição de luxo. Então corre lá e adquira hoje mesmo os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos num único livro, edição de luxo. Jesus disse quando vai voltar. Assista o vídeo até o final para entender a explicação. Não se trata de nenhuma profecia nem revelação particular. O que você vai ver agora está exatamente na Bíblia e foi apresentado no site Últimos Tempos. Vamos ver. Jesus disse aos seus discípulos que ninguém sabe o dia nem a hora da sua volta, somente o Pai. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 36. O dia e a hora ninguém sabe, mas nós podemos afirmar em que ano e mês isso vai acontecer. O próprio Jesus ofereceu as chaves aos discípulos para saber disso em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 34. Aprendei, pois, o que vos digo por uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos estão já tenros e as folhas têm brotado, sabeis que está perto o estio, o verão. Assim também, quando vós virdes tudo isso, sabeis que está perto, as portas. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que se cumpram todas essas coisas. Então vamos entender o que Jesus está dizendo. No Antigo Testamento, os profetas se referiam a Israel como sendo a figueira. Assim, Jesus está lhes dizendo que o renascimento de Israel seria o principal sinal que antecipa a sua volta. As folhas da figueira voltaram a brotar em 14 de maio de 1948, quando, após quase 20 séculos de diáspora, Deus mais uma vez reuniu seu povo na Terra Prometida, a Palestina, a antiga Canaã. Naquela data, mais de 60 profecias do Antigo Testamento foram cumpridas, incluindo uma de Ezequiel. Eis que mais uma vez reunirei o meu povo Israel das nações onde os espalhei, e os reunirei novamente e os trarei de volta à sua terra. Em 14 de maio de 1948, o que foi predito por Isaías também se cumpriu, no sentido de que uma nação nasceria em um único dia. Quem ouviu tal coisa? Quem viu tal coisa? Pois em um único dia, de repente, uma nação nascerá, antes que as dores do parto ocorram. Não é normal que uma nação nasça num único dia. Isso leva sempre uma longa história, muito tempo, até que se constitua como tal. Jesus também acrescenta o segundo elemento. Essa geração não passará até que tudo isso aconteça. A que geração ele está se referindo? Obviamente não para a geração dos discípulos, pois eles morreram logo depois e a volta de Cristo não aconteceu. Jesus estava se referindo precisamente à geração em que a figueira renasceria, a de 1948. Agora, se voltarmos ao Antigo Testamento e olharmos nos profetas e livro da sabedoria, veremos quanto a Bíblia considera uma geração. Os judeus pensavam nisso entre 70 e 80 anos, sendo que normalmente os mais fortes atingiam essa idade, como encontramos no Salmo 90. Os dias da nossa idade são 70 anos, e nos mais robustos até 80 anos. Ou seja, Jesus revelou aos apóstolos que o seu glorioso retorno ocorreria 70 anos após o renascimento de Israel, ou no máximo 80 anos depois. Agora, se adicionarmos 80 anos ao ano da fundação de Israel, que é o tempo mais longo, temos 1948 mais 80, dá exatamente 2028. Portanto, em 2028 acontecerá a volta de Jesus. Por que não antes?
porque as Escrituras nos dizem que antes do retorno de Jesus haverá um período de 7 anos, a grande tribulação, que coincide com o governo mundial do Anticristo. 7 Shabuas, 84 meses. Para o dia em que vivemos hoje, não há outra possibilidade senão situar os 7 anos da grande tribulação de 2021 a 2028. Resta ser esclarecido em que mês do ano isso acontecerá. Para isso, deve-se destacar que das 7 festas judaicas instituídas por Moisés, 4 delas, as 4 que são celebradas na primavera, já foram sublimadas por Jesus Cristo. 13 de Nisan, abril, Pesach, que foi sublimada com a Páscoa de Jesus na última ceia. 14 de Nisan, pão ázimo, Matzot, que foi sublimada por Jesus com seu sepultamento na Sexta-feira Santa. 15 de Nissan, as primícias, Bicurim, que foram sublimadas por Cristo no domingo de sua ressurreição. E o Festival da Colheita, Shavuot, 50 dias depois de Bicurim, que foi sublimado com a vinda do Espírito Santo, Pentecostes. Pode ser que a minha pronúncia não esteja correta, que eu não entendo nada de judeu, mas é isso daí, nem de hebraico, mas é isso aí, tá? Que nós estamos querendo dizer. As 3 festas celebradas no outono ainda não foram sublimadas e receberam todo o seu significado salvífico. 1 de Tishri, outubro, a festa das trombetas, Rosh Hashanah, que será sublimado com o arrebatamento da igreja. Tishri 10, outubro, festa da expiação, Yom Kippur, que será sublimada com o grande dia da ira do Senhor, segunda metade da grande tribulação. E Tishri 15 a 22 de outubro, festa dos tabernáculos Sukkot, que será sublimada precisamente com a volta de Jesus. É por tudo isso que, embora ninguém possa dizer nem o dia nem a hora, Jesus nos revelou claramente em que mês e ano voltará. Outubro de 2028. Além disso, Jesus reafirma aos discípulos em que momento histórico isso vai acontecer, no final da grande tribulação. O Evangelho diz que depois da tribulação daqueles dias, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E é São João quem nos revela em que lugar isso vai acontecer, no Vale do Armagedon, ao norte de Israel, quando Jesus Cristo descerá para derrotar o Anticristo com o sopro de seu sopro e defender Israel da destruição que o falso Messias fingirá infligir a Israel. Portanto, podemos esperar a partir de agora a Terceira Guerra Mundial e a manifestação pública do Anticristo, que se posicionará para assinar o falso acordo de paz que encerrará a guerra. Mas cuidado, porque o Anticristo se apresentará como sendo o Cristo, isso anos antes do verdadeiro Jesus voltar. Por isso, prepare-se, muita fé, muita oração e muito estudo da verdadeira palavra de Deus, para que possamos nos preparar para a volta de Jesus. Os tempos serão de muita provação, mas o Senhor está conosco na verdadeira igreja, nas igrejas domésticas, com a família Sagrada Face, nesses tempos que são os últimos, são os tempos finais, os tempos do Apocalipse.